mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Amém? Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Fé mais fé, amor mais, e sem amor é Salvador. Pois sem fé aceitei Jesus, a minha vida se transforma. Quem que aceita Jesus, a minha vida se transformou. Agora sou feliz com Jesus e mais ninguém. Amém? Sentados, né? Números capítulo 32. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham um gado em muitíssima quantidade, e viram a terra de Jazer, a terra de Gileade, e falaram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e aos príncipes da congregação, dizendo: Escala, Seban, Nebo e Beon, e a terra do Senhor feriu. Versículo 5, né? Disseram mais: se achamos para o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à guerra, e ficarei vós. Assim fizeram vossos pais, quando os enviei de Cades Barneia a ver a esta terra. Chegando eles até o vale de Escol, e vendo a terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viessem à terra que o Senhor lhes havia dado. Então a ira do Senhor deu naquele mesmo dia, e jurou, dizendo: certamente os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, o filho de Num, porque perseveraram ao seguir o Senhor. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fez-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu aquela geração. Verso 18: não voltaremos para as nossas casas, até que os filhos possam, cada um da sua herança. 26: nossas crianças, nossas mulheres, rebanhos e todos os nossos animais estarão ali nas cidades de Gileade, mas os teus servos passarão, cada um. Verso 32: passaremos armados perante o Senhor a terra de Canaã, e teremos a possessão da nossa herança do Jordão. Amém, queridos? Podemos sentar. Esse texto das Sagradas Escrituras traz ensinamentos preciosos para Israel, mas o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo de Deus, ele diz que todas as ocorrências, né, Israel caiu, e ele disse que essa história da caminhada para Canaã, esse período em que eles andaram nas navegações, nos meus estudos, embora algumas músicas digam que é tipo de céu, na verdade Canaã prefigura a leite e mel. Nas Sagradas Escrituras significa riquezas, seguiram bênçãos também, tanto naturais como as bênçãos espirituais. De Deus, muito tempo antes, que era Canaã, na verdade significava o seguinte: eu desejo para o meu alcançar essa terra, e desfarão do melhor que eu tenho. Você está a falar Senhor. Com o Senhor é meditar nas Escrituras, é ter experiência com a palavra de Deus. Você cada vez que diz do melhor de Deus nessa terra. A caminhada está difícil, muitas das vezes nós, mas muitas das vezes é que Deus quer que nós tenhamos uma visão maior, uma visão de águia daqui. Vamos meditar aqui nesse texto. Eu acho esse texto glorioso, e quando eu ensino esse texto no seminário, a gente tenta extrair aqui algumas verdades maravilhosas que tem aqui. O que nos salta os olhos aqui é que a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés, eles estão prestes a tomar posse de uma promessa feita a Abraão, e Deus está instrumentalizando Moisés para ser o líder que entraria naquela terra, acabou sendo eleito Josué para comandar aquele povo, mas
todo aquilo do que Deus tinha para o seu povo, porque a bênção era vida, mais uma bênção coletiva. E quando tem uma bênção coletiva, você tem a espírito, segunda e um só coração, um só espírito, e todos aqueles que estão ali presentes estarei convosco todos os dias, até os séculos, na pessoa do Espírito que ficar em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos do poder de Deus, e ao serem revestidos do poder, todos eles sairiam para fazer a obra. Então havia uma unidade, e todos procurando um alvo, e a igreja primitiva fez essa diferença. Israel, quando recebeu a promessa, todos tinham que desejar estar em Canaã, porque Canaã significava o quê? O cumprimento da palavra de Deus. Então é como se você recebesse com uma porção daquilo do que Deus tinha para você, mas Deus tem muito mais para você. Deus tem uma plenitude de promessa na tua vida, e Ele quer realizar tudo o que prometeu para você. É infinitamente mais do que você pensa, do que você pode pensar. Ele vai mover no sobrenatural ao teu favor. Amém? E aí vem a tribo de Ruben, de Gade e de Manassés e declara isso para espanto de Moisés. Versículo 5: dê-nos essa terra e não nos faça para o Jordão. Significava, olha, nós não queremos a promessa de Deus, estamos satisfeitos com os que estamos por aqui. Eles viram que a terra era boa para gado, e eles eram homens, criadores de gado. Então eles satisfizeram-se não com a plenitude da promessa, mas está a Jordão. Moisés, não nos faça passar o Jordão. Eu estou satisfeito com isso aqui. Isso significa o seguinte, irmãos: quando Deus tem uma promessa na tua vida, você tem que ficar focado no alvo da promessa do que Deus falou. Não desviar os teus olhos. Amém, querido? Promessa era após o Jordão, e passar e chegar na terra prometida significava, naquele momento, significava o seguinte: experimentar a plenitude do Espírito Santo de Deus. Significa então o seguinte: esses crentes transjordanianos ainda existem hoje. São aqueles crentes que têm medo e que não maior com o Espírito Santo, que não querem obedecer a Deus, ficar em Jerusalém e do alto serem revestidos do poder e serem batizados com fogo, com o poder do Espírito Santo de Deus. No fogo, no seguinte sentido, de que desceria do céu como de fogo em sua vida. Qual é o sinal de Deus evidente na tua vida, para que o povo olhe para você? O Santo de Deus já fez algo na vida desse crente. Ele não é mais um crente natural, ele não é um crente carnal, ele nasce com a bênção da salvação, mas ele quer mergulhar nas águas e passar pelas águas e experimentar o poder da plenitude do Espírito Santo de Deus. Então vejam só, eu não quero, Moisés, passar pelas águas. Moisés viu o perigo que isso, e fala: olha, o que vocês estão fazendo? Uma nova rebelião, como foi em Cádiz Barneia, quando eu peguei e enviei 12 espias, e homens desanimaram o coração do povo com a incredulidade e com o medo das lutas e das adversidades. Mas aqueles a quem Deus chama com promessa não pode ter medo de lutas, de dificuldades, nem de gigantes. E embora pareça impossível aos olhos humanos você colocar as mãos na promessa do que Deus, você tem que crer que... Amém, queridos? Mais 10 fala de 10. Mas era o relatório de incrédulos, de pessoas que não trazem, enquanto homens de Deus como Caleb e Josué tinha outro discurso. O discurso dele é: eia, entremos e possuemos a terra. Esse foi o discurso de Caleb. E Josué falou: se o Senhor se agradar de nós, estaremos nessa terra boa, que mana leite e mel. Porque a Bíblia diz o seguinte: sem fé é impossível agradar porque aquele que se aproxima, o salmista também vai dizer: deleita-te no Senhor, agrada ao Senhor e Ele concederá os desejos do teu, que Ele promete algo que é impossível nós conquistarmos pelo nosso mérito, mas vamos conquistar pelo poder de um Espírito que habita em nós, do qual passar pelo Jordão significava
experimentar o mover das águas e a plenitude do derramar do Espírito Santo. Então esses crentes transjordanianos, eles eram motivados por interesses próprios. Então havia um egoísmo da parte deles, não é? Eles não tinham interesse pelas causas comuns, amém? Eles fizeram indignas e menosprezaram as promessas. Sabe lá o que é você receber uma promessa, de rejeitar essa promessa? É como se dissesse: o Senhor não é capaz de me dar aquilo que Ele prometeu. Deus quer fazer o seguinte: propor desafios na tua vida, colocar grandes adversidades, para que você vença as adversidades, para a tua vitória ser muito maior e o teu testemunho ser muito mais poderoso, para que o teu testemunho venha edificar vidas. E saber que vocês tiveram a experiência de passar. A promessa de Deus para Josué foi o seguinte: Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. O Deus que estava com a liderança de Moisés é o Deus que estaria na mesma liderança de Josué. Jesus Cristo, o anjo do Senhor na sarça que ardia e não se consumia. Josué teria essa experiência com o príncipe dos exércitos celestiais, quando lá em Josué 5,14, Josué pega a sua espada em direção a um homem e parte para cima dele com aquela espada. Ele diz: tu és um dos nossos ou dos nossos? Vocês vão passar por esse Jordão, vão chegar lá na terra prometida. Então o Deus que fez uma promessa na vida de Josué, fez o mar vermelho se abrir. Ele teve uma experiência com o anjo do Senhor. O rio Jordão também se abriria para que eles passassem. Então, rejeitar, estar lá do outro lado do Jordão, é rejeitar a felicidade. E seja vencedor nessa batalha, nessa luta. Talvez as águas nem fossem profundas, ou o mar vermelho talvez não fosse, mas eu digo que foi o suficiente. Essa experiência vai fazer com que os inimigos que você tem pereçam no mar ou no rio. E Deus quer te dar uma vitória completa. Esses crentes transjordanianos, eles falam, a gente vai falar de duas situações. Esse primeiro grupo acertou em parte. Moisés, primeiro nós vamos à luta com vocês. Deixaremos nossos filhos aqui, nossas mulheres. Iremos à luta armada. Então esse primeiro grupo até teve essa experiência, sabe? É como que você às vezes chama a igreja para ter uma experiência com o Espírito Santo, e alguns vão como que forçado por um interesse próprio, porque se eles não falassem que iam lá para a luta armada, Moisés não deixaria. E o Senhor falou assim através da boca de Moisés: se não cumprirem o trato que vocês estão fazendo comigo, porque esse trato é com Deus, o pecado de vocês será achado, e aí o juízo de Deus virá. Então, como vinha um juízo de Deus, eles tinham que cumprir aqueles que Ele prometeram. Então aquela primeira leva depois voltaria, mas e os descendentes? Iriam ficar aonde? Nascendo aqui, não no alvo da promessa. Então, depois eles voltaram, foram à peleja, voltaram, e os filhos, e os descendentes, iam se acostumando a quê? A viver à margem daquilo. Mas os crentes que vivem à margem do mundo, ou à margem da igreja, na fronteira entre o mundo e a igreja, né? Hoje, nesses dias, o carnaval está aí. Talvez tenha crentes transjordanianos, né, experimentando um pouco das delícias da glória do mundo e do que o mundo oferece, né? Porque, sabe por quê? Eles não experimentam a plenitude do Espírito Santo e acham que um acordo de vez em quando com o mundo está correto. Um rio é uma fronteira natural. Se eu estou depois do rio, quem quiser vir me atacar tem que passar primeiro pelo rio, não é? Mas esses crentes já estavam do lado de cá. Se viessem atacá-los,
Tinha alguma coisa para impedir? Não. Então esses crentes são esses crentes, mas assim, com a bênção só da salvação. Ah, já sou salvo, já vou morar no céu, se perde. Então, para que eu vou ficar, né, dando cabeçada, ficar, né, buscando culto de mergulhar na plenitude do Espírito? Não, deixa eu aqui quieto. Tem gente que fala assim, né? Tem medo de experiências com o Espírito Santo. Quanto já tem você? Amém? Por que você vai temer o Espírito Santo? Ele vai fazer algo ruim em você? Ele vai fazer só coisas boas. Não tenha, às vezes assim, até quando eu estava no seminário também, tinha culto de busca de poder na pracinha lá do seminário. Gente, aí eu te digo, aí parecia uma festa, né? Parecia até um carnaval, mas e aí a gente via aqueles crentes, né, tradicionais com medo de ir na busca de poder. Não vou na busca de poder. Eles ficavam assim de longe, né? De igreja que mas a gente já tinha experiência na nova, que era um culto de poder. Sabia que era um culto em que os demônios não podem estar na presença de Deus, onde eram curadas. E eu tinha prazer em honrar o homem em que Deus começa a se entortar, já começa a cair. E ele falava assim, ó, ele só falava assim, ó, e sangue, e as pernas já estão fraquejando, está amolecendo, e vai começar a cair, e começava, porque o poder do sangue vertido na cruz, ele é eficaz para fazer a obra de Deus e o mover do Espírito Santo ali, e daqui a pouco as pessoas davam testemunho de cura, e aí eu ia falar assim, Deus orou, e fez a manifestação de Deus, Deus estava usando aquele homem. Qual é o problema de honrar a quem Deus está usando? Não é? Qual é o problema de se honrar? Moisés, ele precisava ser honrado naquilo que ele estava fazendo, amém? Josué precisava ser honrado naquilo que ele estava fazendo. Deus ia mover naquelas 9,5 tribos que experimentaram e esperar o tempo da promessa se cumprir. Porque olha, eles iam lá andando ali, olha, já venceu Jericó, agora estamos de volta, mas teriam embates, teria os gibeonitas. Já passaram-se anos e anos e eles ainda não tinham tomado posse, cada um da sua herança. Então, estar até onde Deus quer, existia por parte daqueles que estavam esperando a sua terrinha. Um homem ele falou assim, olha, me prometeram Hebrom, mas não era, teve que ir lá com sua espada e vencer quem morava em Hebrom e tomar posse de Hebrom. Da bênção que Deus prometeu por você, você tem que continuar lutando e perseverando e vencendo um leão após outro dia. Amém, queridos? Um inimigo a cada dia. Porque olha, você já está onde Deus queria que você estivesse. Você teve essa experiência no rio. Você passou pelas águas. E Jesus mesmo falou, né? Aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu. E ele falava com respeito ao batismo com o Espírito Santo para aqueles que viessem a crer no seu. Mas aí você vai ficar vivendo de uma experiência passada com o Espírito, ou o Espírito Santo tem algo novo para você todos os dias, ou sempre pode te renovar na presença desse Deus maravilhoso? Porque às vezes a gente fica assim, Jesus fazia isso na minha vida, né? Há 15, 20 anos atrás. Ué, e por que Jesus não pode continuar fazendo? E por que Jesus não pode continuar fazendo? O Senhor Jesus, ele usa o apóstolo Paulo, não usa? Usou ou não usou? E o apóstolo Paulo disse, o evangelho
é o poder de Deus. É o poder de Deus. Amém, querido? Para a salvação de todo aquele que, primeiro do judeu e depois do gentio. Quando ele quis dizer isso, olha, poder para a salvação, é poder para que você seja curado, é poder para que você seja liberto. Hoje na aula da escola dominical, eu creio que Deus trouxe uma revelação especial na hora da aula. Quando eu falei, é que ter uma experiência com o Espírito Santo, ela pode ser renovada, não pode? Pode ou não pode? Então o Espírito Santo foi enviado por quem? Por Jesus. Certo? E Deus tinha uma promessa. Nós estávamos falando da aliança mosaica. E Deus me fez lembrar da aliança anterior, que era a aliança abraâmica, a dispensação da promessa. E Deus me fez lembrar da aliança davídica. Aí eu falei, tem alianças condicionais, alianças incondicionais e aliança que ao mesmo tempo é condicional e incondicional, como a aliança davídica. E aí eu lembrei o seguinte: depois da lei veio a graça. Israel, que seria um povo que receberia uma promessa, ouvir a voz do Senhor teu Deus e cumprir todos os seus mandamentos, sereis um reino de sacerdotes, um povo de propriedade, né, de Deus. A promessa foi Israel, a guardar os mandamentos, a lei toda. E quem é que recebeu essa? 1 Pedro 2,9. Um povo real, foi a igreja. A igreja acabou recebendo a plenitude. Por exemplo, é como se assim, Esaú rejeitou o direito de primogenitura, que ele tinha direito à porção dobrada da bênção, da herança. E aí Jacó recebe o direito. É como se então Israel rejeitasse esse direito de receber a plenitude, e aí essa plenitude da bênção caiu sobre a... E a dispensação daquilo que nós estamos falando, que é passar pelas águas, ser cheio do Espírito Santo, que começou no dia de Pentecostes, o nascimento da igreja, começa com um evento extraordinário. A descida do Espírito Santo para aqueles que obedeceram ficar em Jerusalém. Você quer ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de um poder extraordinário? Está disposto a obedecer? Você não está vivendo a tua vida cristã motivado por motivos egoístas, interesses próprios, mas por um bem maior, por um bem comum. E aí você fica em Jerusalém, é revestido do alto. E a igreja quer 2000 anos de experiência, deveria ser a aliança davídica, que Deus falou, olha só, Davi, que tem uma parte condicional, que se descendentes de Davi fossem certos, eles teriam sempre um trono natural. Trono, esse reino eterno. Isso na pessoa então de quem? De Jesus Cristo. Então a aliança davídica, todo mundo sabe aqui, anos, de Jesus Cristo, aonde? Aqui na... E Israel desfrutando da promessa que foi feita pelos judeus, para Davi. E eu estava lendo aqui um versículo, vamos ler lá Ezequiel 45, o Espírito Santo estava já me tomando quando eu estava lendo essa passagem. Quem achou 17, principalmente quem tiver com atualizada. Deixa eu ver se é isso. Não. Deixa eu ver. Não, até isso também. É isso também. Mas o mais interessante é Ezequiel 43. A passagem fala também do milênio. Mas eu quero Ezequiel 43. Você crê que Cristo cumpre as suas promessas? Zela pela palavra? Israel vai governar essa terra 1000 anos com ele? Olha só, 43:1.
e a voz era com ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão que tive era como a visão que eu tivera quando vim destruir a cidade, e eram as visões como eu tive, e me prostrei rosto em terra. A glória do Senhor encheu o templo pela porta que olha para o oriente, e o Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, eis que a glória do Senhor enchia o templo. Então ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo, e um homem se pôs de pé junto a mim e disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. O Isaías lá 61 vai completar. Mas olha, num período em que Israel está apóstata, Deus deu a promessa que ele diz: vocês não ficarão para sempre envergonhados, mas um dia eu habitarei e vocês verão a minha glória. Olha onde eu habito, minha Shekinah vai ser visível para vocês, ainda quando Israel estava apóstata. Imagina quando Israel se colocar e se render ao seu Messias. E durante esses 1000 anos, lá em Isaías 65, a partir do 17, completa essa passagem. Vamos ver lá. Isaías 65, 17 agora. Mas você, era um espírito com letra minúscula ou maiúscula? Então era o Espírito Santo de Deus que já proporcionava experiência para os profetas. O Espírito não habitava no crente, mas Davi tinha experiências com o Espírito. Jesus disse que Abraão ansiou em ver o seu dia e viu. 65, 17. Quem achou? Diz assim, ó: pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas, jamais haverá memória delas, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo regozijo, e exultarei por causa de Jerusalém, e folgarei do meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz, nem choro, nem clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, darão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu uma árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. E será, verso 24, que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os... Por que eu estou falando dessa bênção da aliança davídica com você? Eu falei que de manhã Deus tinha dado essa revelação no estudo da palavra. Deus não é mais forte, os teus inimigos parecem ser mais fortes do que você, todas as adversidades, mas você não vai vencer todos eles. Gigantes têm caído aqui toda segunda-feira. Gigante de coluna de mais de 30 anos, seu osso. Gigante de onde tinha dores de cabeça, as contínuas sumiram. Gigante onde tinha uma mancha nos olhos. A Claudinha tinha uma doença incurável nos pés e foi curada. Quantos gigantes tem? O Espírito de Deus se move no meio do seu povo para abençoar. O Espírito de Deus se move, como as águas se movem, o Espírito de Deus se move ao teu favor. Ele favor. O Espírito você temerá. Tiago 1, 6, 7 vai dizer: não pense o incrédulo que duvidando receba alguma coisa da parte de Deus. Ou seja, se você vem movido para um culto desacreditando, você não vai receber. Mas se você ouve a palavra da fé, uma palavra que venha produzir uma fé no ouvinte, você é despertado naquele segundo, você recebe o teu milagre, e esse milagre se torna irrevogável da parte de Deus. Amém?
Deus não é cumpridor de promessas? Deus é cumpridor de promessas. Deus é cumpridor de promessas. Quem tem promessa de Deus? Quem tem promessa de Deus não anima não. Quem tem promessa de Deus... Rapaz, os 144 mil vão passar incólumes pelo período em que o governo do anticristo já foi tudo, mas o anticristo não vai achar esses 144 mil. E no dia que ele pensar que ele vai destruir, Jesus Cristo vem. Aí toca o Monte das Oliveiras, o anticristo morre. Amém, queridos? E aí, quem é que vai herdar a promessa? Israel. Vai viver 1000 anos aqui. Nós estávamos lendo aqui. Será conta. Quem tiver 100 anos vai ser ainda um menino novo. A longevidade será restaurada. Se você for ler os versículos que falam do milênio, Deus vai mudar a dieta do leão. O leão vai passar a comer capim, vai andar junto com cordeiro, né? Com os animais domésticos. Deus vai transformar. Eis que faço nova todas as... para fazer com que o meu povo desfrute das plenitudes das... E Israel fazer o quê? Vão desfrutar do Se Jesus viesse aqui e falasse com esse grupo aqui, olha, comigo 1000 anos, você quer com 100 anos começar a ser garotinho com 100 anos, e vai viver beirando os 1000, e essa terra será toda tua, você vai ser o carvalho de justiça plantado pelo Senhor. Aí eu falo assim, olha, Israel falhou muito com o Senhor, não falhou? Apostatou, crucificou o seu Messias, rejeitou, mas Deus permanece fiel com a sua palavra. Aquele povo que não era povo e passou a ser povo de Deus é a igreja. Esse povo que recebeu porção dobrada da herança, 2000 anos, pelo rei 200 anos, 400, 1500, foi tudo de trevas. Foi o a igreja então desfrutou melhor de Israel ainda. Israel que vai ser restaurado, ele vai usufruir do amor de Deus. Aí eu pergunto, essa é a dispensação do Espírito Santo que ele quer se mover em você e fazer? Não pode ser essa vergonha nos últimos dias. E eu creio que existe uma igreja, Filadélfia, onde Deus vai aqueles que estão como lobos disfarçados de cordeiros somente para tomar do povo. Esses vão exaltar líderes comprometidos com a sua palavra. E aí vai levar o povo a ter essa experiência com o Espírito Santo que está negligenciado por tanto tempo. Mas nos últimos dias, Deus disse que falou com eu derramarei do meu espírito toda a carne. Isso foi lá no início da igreja. Mas volta e meia está havendo um avivamento, né? Volta e meia Deus levanta um Jonathan Goldfort, um Hudson Taylor, né? Um avivalista. Crê que você pode ser um avivalista nos seus dias. Mas sabe qual era a característica dos avivalistas? Oração e meditação, estudo das Sagradas Escrituras. E aí o Espírito Santo tomava esses homens e eles passavam a ser ministros labaredas de fogo, para ser instrumentos de Deus, para curar os enfermos e libertar os cativos. Porque a palavra de Deus diz, os sinais seguirão aos que... Tem crente que acredita que pode passar o Mar Vermelho, passar o Jordão, porque não haverá gigantes prometida na Canaã, quer experimentar o melhor de Deus ainda aqui nessa terra. Não pense que o melhor de Deus vai ser somente no céu, mas Deus quer derramar o melhor de Deus sobre tua vida ainda aqui, que você experimente depressão, toda ansiedade, tudo que não provém de Deus. O Espírito de Deus
habita em você com o objetivo de vivificar o teu corpo mortal. Ou seja, qualquer célula que esteja dourada, tu madeiro toda maldição. E como é que agora o povo de Deus vai receber palavra de maldição? De uma mesma boca não pode sair bênção e... Então você foi chamado. Mas ter experiência com o Espírito Santo não é algo forçado. É algo que se move. A Bíblia diz que não é nem por força e nem por violência, mas pelo Espírito Santo de... E nesse tempo, você passa pelas ruas, vê pessoas embriagadas. Já. Quem já viu uma pessoa aqui embriagada? Como é que a pessoa fica? Ninguém ficou assim, né? Nunca ninguém ficou aqui assim. Eu não fiquei no passado, Claudemir não ficou. Irmã não bebe, né? Soninha não ficou. Mas a Bíblia diz o que? Em Efésios 5,18. Em não, mas cheios do... É o Espírito. O Senhor está te chamando nessa noite para que nós não temos essa alegria do mundo que embriaga e que faz vergonha, e que na quarta-feira de cinza o coração continua vazio, faltando algo. Mas o crente que tem a experiência da salvação e aceita esse convite, enchei-vos do Espírito, você vai andar e parecer como se estivesse embriagado, porque lá no dia de Pentecostes, Pedro falou, esses são embriagados a essa hora da manhã, mas eles foram cheios do Espírito Santo de... Mas é um convite. É um convite. Um convite, a pessoa faz o quê? Eu aceito ou não aceito? Os transjordanianos, eles passaram para esse culto para ter essa experiência. Mas vou ficar lá me segurando, porque eu não acredito que uma pessoa cai no poder. Eu não acredito que era mais prodígios e maravilhas. Mas a igreja primitiva, os estando nesse lugar, que se aproxima, olha, vai ter os animais, eles vieram debaixo de chicote, caçando, formei no cenário, tinha uma professora que eu me espelhava nela, quando os sinais que acompanharam Jesus Cristo começarem a acompanhar na terra, falar, e eu prego essa palavra, que Deus salva, cura e liberta, e quer sempre fazer isso. Na Bíblia, no Novo Testamento, um doente chegar para Jesus e dizer que queria ser curado, ele falar que não curava. Curava a todos. E com fé você vai alcançar aquilo que ainda não é real na tua vida. A cura que você ainda não recebeu, o milagre de Deus, através de uma fé genuína na palavra. Se a fé obra, porque Deus está liberando neste lugar unção e fé para curar. Porque verão a Shekinah, a glória visível do Deus invisível neste lugar. E Deus vai querer todos ousados no Espírito. Por que você pode ter ousadia? Porque você foi comprado por alto preço, pelo sangue de Jesus Cristo. E aí a palavra de Deus diz, pelo sangue da nova e eterna aliança, podemos agora entrar no dos santos. Sei que você pode entrar do santo dos santos. Você vai acontecer o que ele falou aqui. E antes que vocês clamem, eu estarei respondendo às orações do justo. Que eu vou liberar uma palavra de fé, para que a fé esteja no teu coração e o milagre ocorra na tua vida. Você agrada a Deus nessa noite? Você é capaz de agradar a Deus nessa noite? Você é capaz de agradar a Deus nessa noite? O que é a Deus nessa noite? Para que você seja cheio do poder do Espírito Santo e do milagre de Deus. É a fé. Você vai estar diante de grande, porque você é filho de rei. Filho de rei tem vestes próprias. Filho de rei recebeu as vestes nupciais do Senhor. Quando o Senhor chamou aquele participar daquelas bodas, tinha um lá escondido que não tinha as vestes.
E o Senhor falou: quem é que te fez entrar aqui? Você não tem as vestes? Mas os convidados de Deus têm as vestes prontas. É revestido da armadura. Sabe por que é revestido? Porque já tem as vestes da salvação. Aquele que se esconde com veste inadequada, o Senhor falou assim: pegai ele, lançai fora, porque ele não tem as vestes adequadas. Mas sabe por que você tem as vestes adequadas? Porque o sangue de Cristo já te purificou de toda injustiça. Olha, a palavra liberada é: o Senhor já tomou a tua iniquidade e não olha mais pelos pecados que você cometeu, mas Ele olha por aquilo que Ele pode, a partir de agora, fazer na tua vida. Ele vai falar: olha, eu sei que você ainda faz isso, e eu vou te santificar, e eu vou te separar para uma obra específica e gloriosa, amém? Porque os santos de Deus farão a diferença. A gente, Deus, falando assim: olha, você é coisa gloriosa. A igreja neotestamentária, ela começou com 12, não foi? E depois se espalhou. Quando os teus lábios escritos é o Espírito Santo habitar em você e querer ser pleno em você, aquele homem que falava e ninguém levava, agora vai abrir a boca e vai batizar 3.000 almas, 5.000 almas em um só dia. Deus fez isso com Pedro. Se fez com Pedro, pode fazer com você também? Se fez com Pedro, pode fazer com você? 5 minutos para a gente terminar, amém, querido? Você crê que o melhor de Deus está por vir na tua vida? Você crê que você está tomando um novo rumo, uma nova direção, mas que Deus é contigo? Vivendo de bem com a vida, desfrutando do melhor em todas as áreas. Será que nós podemos experimentar isso? Antes de clamar, eu já te ouvi e já liberei a bênção sobre a tua vida. O Senhor fala assim: olha, os gentios é que vivem, né, pedindo o tempo todo. Você necessita se vestir bem. Eu sei que você necessita comer bem. Eu sei que você precisa de uma boa casa. Eu sei aonde é a cura que eu preciso operar na tua vida. Porque o meu nome, o primeiro nome de aliança foi Jeová Rafa. Eu sou o Senhor que te sara. Está de acordo com Isaías 53. Antes da salvação, antes de fincar o Jeová Nissi, que o Senhor é a nossa vitória, também em Êxodo, porque lá em Isaías ele disse: eu já levei sobre meu corpo as tuas enfermidades. O castrais a paz estava sobre. Você quer viver em paz? Você quer tomar posse do que foi realizado na cruz do Calvário? Então fica de pé, amém? Quem amém? Você quer passar pelo rio? Tem medo de passar pelo rio? Não, né? Existe um rio de Deus nesse lugar então, amém, queridos? Glória a Deus. Você quer ter essa experiência? Ou quer ter só a experiência da salvação ou da plenitude com o Espírito? O Sérgio também conhece, Sérgio? A unção de Deus chegou aqui. Nas palmas. A unção de Deus chegou aqui. De Deus está. O mal tem que sair. A unção de Deus chegou aqui. De novo. A unção de Deus chegou aqui. A unção de Deus chegou aqui. Aonde Deus está,
O mal tem que sair, a unção de Deus chegou aqui. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Aonde Deus está, o mal tem que sair, Deus chegou aqui. Quem pode glorificar o Eterno? Quem pode glorificar o Pai? Quem pode glorificar o Filho? E quem pode glorificar o Espírito Santo de Deus, que se move, que se move, que se move neste lugar? As águas não param, a rocha foi ferida uma única vez, e da rocha saiu águas, águas, águas que saciam a sede do crente. A vida do crente, o que deixa o crente satisfeito é esse encher, é o encher do Espírito Santo. Ó Deus, faz neste lugar como um Pentecoste, libera a tua unção, a tua glória, achei que desce sobre o altar, porque a tua glória está no teu altar. A tua glória está neste lugar, Senhor. A tua glória está aqui, Senhor. Perdoa a negligência com teu Espírito, mas eu quero ter experiências com esse Espírito Santo que habita em mim, que é o selo da redenção. E Deus está falando, não em selo da tua redenção. E quando eu vier essa terra para o arrebatamento, o Espírito Santo está em você. Você subirá, porque Ele é o selo, Ele é o conselheiro, Ele é o ajudador, que estará contigo todos os dias, até a consumação dos séculos, de te curar, de mover na tua vida, de liberar unção, os dons do Espírito. Libera, ó Deus, discernimento de Espírito, profecias, línguas, interpretação de línguas, o dom da fé, Senhor. A Bíblia fala, não extingue o Espírito Santo. O Senhor convida você a ser cheio do Espírito, a ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito é uma opção do crente. O espírito de Satanás. Satanás, ele arromba a porta, ele e faz miséria, e faz doença, e faz morte, traz destruição. Então, amém. Se você aceitar o doce convite, enchei-vos do Espírito Santo, desse poder, dessa glória, e sereis minhas testemunhas. O objetivo de você ser cheio do Espírito Santo é para ouvir sobre a tua vida, amém, queridos? Fazer uma última oração bem simples, amém, querido? Senhor, te agradecemos pelo privilégio de um dia como este, que o mundo consagrou a ti não, ao carnaval, que o prefeito da cidade entregou a chave a Momo, a um demônio. Mas consagramos esse domingo ao Senhor, consagramos esse dia ao Deus vivo, eterno, porém real, um Deus visível, porque se manifesta no meio do seu povo. O anjo que se move nesse lugar, o homem de branco que está neste lugar, que tem nas marcas das mãos a marca da crucificação e que diz que Deus de Cristo foi vertido na tua vida, amém? Para que você receba o melhor de Deus, é ter essa experiência com o Espírito Santo, amém, queridos? Dia após dia, em nome de Jesus, amém. Aleluias. A palavra que dita pelo Espírito Santo de Deus é ela quem vai te capacitar na tua batalha, é ela quem vai te fortalecer na tua luta, é ela quem vai colocar as armas certas nas tuas mãos para você derrotar o inimigo da tua vida.
Então grava. Filho meu, guarda as minhas palavras no teu coração e não se aparte dela jamais. Porque ela é vida, ela é salvação, ela é cura para o teu corpo. Está lá em Provérbios 4, 22. Eu li esse versículo e esse versículo tomou vida para mim. E eu gosto sempre de lembrar dele, porque tem horas que a gente fica um pouco assim vacilante, tem hora que a gente fica desanimado, sabe? As coisas que a gente passa. Ele se fez homem. É por isso que ele entende a dor. Se Deus, ele não nos julga. Ele não veio para julgar, ele diz: eu vim para salvar. Sabe por que ele não fica lembrando o nosso passado? Porque ele foi homem. Não. Eu quero que tu olhe para o futuro, para aquilo que eu posso fazer na tua vida, amém? E esse versículo, Provérbios 4, 22, filho meu, atenta para as minhas palavras e as minhas razões inclina o teu ouvido. Não a deixes apartar-te dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para as que as acham e saúde para o teu corpo. É vida gerando em você e saúde para o teu corpo. É vida para a tua alma e saúde para o teu corpo, amém? Cheios, 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 transbordantes, transbordantes, que a nossa alma, o nosso espírito, cada vez mais nesse Deus maravilhoso. O Deus que sobeja em nossas vidas, o Deus que faz transbordar dentro de nós uma alegria que ninguém pode tirar. O ladrão não pode, nunca vai tirar, porque nós temos promessa, selo. Nós temos o sangue em nós. Nós temos o sangue do Cordeiro dos exércitos sobre nós. Então nada vai tirar a nossa alegria. Nada vai nos abater, nada vai nos fazer ficar do outro lado do Jordão, porque nós já atravessamos, nós já mergulhamos nas águas, já fomos batizados pelo Espírito, e é tempo de sobejar essas águas que curam, que limpam, que purificam em nós, para que outras vidas sejam contagiadas, tocadas, alcançadas por esses rios de água viva, palavra viva que está em nós, amém? Então, vamos profetizar a vitória na vida de todos nós, amém, queridos? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto sobre ti, amém, queridos? E a tua face, a sua luz gloriosa esteja sobre a sua vida. Que haja paz em Israel, haja paz em Jerusalém, que o Eterno possa estar movendo nesses dias o cumprimento da promessa também para Israel. Ó Israel, ó Israel, o Senhor te ama, ó Jerusalém, Jerusalém, mas nós também somos o teu Israel, Senhor. E queremos já desfrutar dessa bênção. O amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com a tua igreja aqui presente e que aguarda a vinda para o dia do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Abraço no seu irmão.